Essa forma ela é extremamente importante para explicar vários fenômenos que acontecem, tá ok? Dentro da física, da química e até mesmo da biologia. Por exemplo, se nós considerarmos, vamos imaginar uma situação aí, tipo as câmeras fotográficas digitais, tá? As câmeras fotográficas digitais, elas não tiram uma fotografia a partir da luz, porém, a partir de uma placa, que é um sensor, e essa placa ela recebe a luz. A luz faz o quê? Energiza essa placa que possui o sensor, certo? O sensorzinho, ele eletriza por efeito fotoelétrico. Ao eletrizar, ele adquire uma certa quantidade de carga e essa carga depende da cor que atinge o sensor. Então, por exemplo, a luz ultravioleta, se fosse luz ultravioleta, teria mais energia do que a luz violeta, que por sua vez tem mais energia do que a luz azul. Então, cada cor que a gente pode observar aqui possui uma certa quantidade de energia. Essa energia, ela energiza, ok? A placa arrancando elétrons, e esses elétrons são arrancados de acordo com a energia contida no fóton de luz. Como cada cor possui um certo quantum, aquele valor é registrado pelo sensor e indica ali uma certa cor. Então vamos supor que seja a cor azul. Ele eletriza aquela plaquinha com uma certa quantidade de carga. Se for, por exemplo, a cor amarela, ela não tem a mesma energia que a luz azul. Então a quantidade não vai ser a mesma, vai ser um valor bem menor. Resultado, cada uma dessas cores é registrado por uma quantidade de carga e essa carga é entendida através de forma digital como sendo o código de uma cor. Na hora que isso vai para o arquivo a ser armazenado, esse arquivo armazena o código referente a cada uma das cores, naquele ponto onde a luz atingiu. O resultado é que esse código vai depois para o computador, que o computador interpreta aquele código como uma determinada cor que incidiu ali e ele reproduz a imagem original. Tá? Então a imagem digital gerada numa câmera fotográfica, certo? De forma digital, é devido ao efeito fotoelétrico. Tá? Outro caso comum que a gente pode perceber no nosso dia a dia, tá por aí, é você ver sensores colocados em postes de luz na rua, onde eles conseguem ligar as lâmpadas automaticamente quando escurece o dia. Já notaram isso? À medida que vai escurecendo, a luz dos postes não vão acendendo? Como é que a lâmpada sabe que escureceu e ela tem que acender? Será que alguém lá na companhia de distribuição de energia elétrica fala assim, anoiteceu, vou ligar os postes agora? Vai acender poste por poste da cidade? Claro que não. O sistema é ligado automaticamente. Mas como é que isso é percebido? Tem um sensor que tem uma placazinha metálica, essa plaquinha está recebendo a luz do sol durante o dia. Aí o que acontece com aquele sensor? Ele fica energizado, ele eletriza. Porque essa radiação atinge aquele sensor, ele fica eletrizado porque ele perde elétrons. Enquanto ele está eletrizado, um processadorzinho ali interpreta, ok? Que esse dado e fornece para ele que tem luz no ambiente. Então ainda está claro, certo? Na hora que o sol se põe, deixa de chegar luz àquele sensor. O que o sensor faz? Ele perde a sua carga elétrica. Ele volta a ficar neutro. Ao se neutralizar, um processador entende, parou de chegar luz. Aí o que ele faz com as lâmpadas? Ele acende automaticamente. Então tem um sistema inteligente ali que fica monitorando o sensor se está ou não recebendo luz. Esse sensor fotoelétrico, ele é sensível à radiação do sol. À medida que a luz do sol atinge, ele fica eletrizado e ele informa um processador inteligente que vai dizer para o sistema de que há luz no ambiente, não deve acender as lâmpadas. Na hora que a luz do sol se põe, o sol se põe no horizonte, para de chegar a luz, o sistema deixa de ficar eletrizado, essa perda de carga do sistema faz com que o processador entenda que agora não tem mais luz no ambiente, ele deve acender os postes. Tá? Então esse sistema automatizado, ele facilita o nosso dia a dia aí na rua, de estar acendendo a luz de postes ou não. Nós também encontramos sensores hoje em casa nesse sentido. Tem pessoas que podem instalar isso na casa, para que a luz de um determinado cômodo acenda automaticamente quando escurece. Já viu esse tipo de coisa já? Certo? O pessoal instala na casa esses sensores fotovoltaicos, ok? Onde eles são capazes de detectar se lá fora está com luz no ambiente. Se está de dia, ele mantém a luz apagada. Se escureceu, ele acende a luz, numa tentativa de simular que existe gente dentro da casa, né? Ok? E aí dessa forma, se algum bandido passa ali na frente e vê que durante o dia a luz está apagada e durante a noite a luz acendeu, ele pode achar que dentro da casa tem alguém, certo? Até que ele percebe que ela sempre acende no mesmo horário, né? Ok? Certo?
Entendeu? E fica a noite inteira acesa, né? Então, dependendo do bandilho, vai perceber que, na verdade, isso é automático, né? Tá? Mas, por outro lado, é um sistema inteligente de monitoramento de presença de luz, tá? Então, ao nosso redor, hoje, nós temos muitos aparelhos e tecnologias, então, sendo gerados a partir desse efeito aqui. Por conta disso, isso aqui passa a ser importante também nas provas de vestibulares por aí, tá? Exatamente porque é um efeito importante e predominante. Agora eu vou te explicar para vocês um fenômeno bastante importante a respeito da eletricidade. Oi? A pergunta dele é importante. Ó. O que acontece com os elétrons quando eles pulam para fora da placa metálica? Bom, eles podem ser capturados por alguma coisa. Tá? Eu posso colocar aqui um sistema, por exemplo, que ele captura esse elétron e esse sistema ele fique negativo, porque ele recebe cargas negativas. Desta forma, esse sistema, onde eu recebo esse elétron, fique negativo e a placa fica eletrizada positivamente, aí eu crio o que a gente chama de tensão. Uma voltagem entre as duas placas, entre os dois sistemas. Por outro lado, eu também posso aproveitar isso para fazer esse elétron entrar num sistema de movimento. Vamos supor que esse elétron pulou para alguma coisa em que essa coisa promova o movimento desses elétrons. Ok? Se esses elétrons entrarem em movimento, nós temos o que nós chamamos de corrente elétrica. E aí eu posso produzir até energia elétrica desse jeito. Tá? Nós temos aí algumas placas chamadas placas fotovoltaicas, que elas conseguem produzir energia elétrica a partir do efeito fotoelétrico. É uma placa, normalmente aí já não é mais um metal, aí é um semimetal chamado silício, ok? O silício, que é a base da areia, né? Principalmente a base da areia e do vidro, tá? O silício ele recebe a radiação do Sol, essa radiação do Sol eletriza a superfície do silício, o silício perde elétrons e esse elétron entra num sistema em circulação. O resultado desses elétrons são utilizados para produzir uma corrente elétrica. E aí você produz energia elétrica a partir da luz, ok? Ainda é um sistema um pouco complexo ainda, para a gente ter ainda o custo barato disso. Mas a tendência com o passar do tempo é baratear esse sistema de produção de energia elétrica a partir da luz do Sol e provavelmente vai ser a produção futura aí, tá? Em alguns países em que isso já barateou bastante, entre eles, por exemplo, a Alemanha, já favorece as casas para que as casas utilizem placas fotovoltaicas para produzir energia elétrica a partir do Sol. Resultado, o que muita gente faz? Cobre a casa inteira com esse tipo de placa. Faz um telhado com placas fotovoltaicas. E aí o que acontece com a casa? Vira uma usina de energia elétrica solar. E aí essas casas produzem tanta energia elétrica, porque o teto é grande, né, uma área bem grande, que eles são capazes de produzir energia elétrica não só para consumo próprio da casa, quanto o excedente dessa energia ser utilizado para vender para as companhias de energia elétrica. Então os caras não pagam pelo custo energético que eles estão utilizando. Na verdade, eles vendem, eles ganham dinheiro. Bom, aí é outra coisa, né? A produção de energia elétrica em algumas cidades lá da Alemanha já está sendo tão alta que as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. A própria casa se transformou numa pequena usina de energia elétrica solar, tá? Porque para muitos governos, para muitas companhias elétricas, isso é mais barato para elas, é mais vantajoso. Porque quem mais consome energia elétrica no mundo todo não são as casas, não são as residências. Quem mais consome energia elétrica no mundo são as indústrias. E às vezes, para você abastecer um país industrializado, ok? Você tem que construir muitas usinas hidrelétricas, ou muitas usinas nucleares, muitas usinas que produzem essa energia elétrica. E às vezes isso sai caro demais. Então, às vezes, pode ser criado um plano de governo que facilite isso, um plano econômico que facilite esse tipo de implantação. As pessoas constroem, elas gastam do próprio bolso para construir o telhado com células fotovoltaicas. Essas casas passam a produzir energia elétrica e o excedente é vendido para a companhia. No final, quanto que a companhia gastou para construir essas usinas? Nada. Cada casa foi construído o dinheiro próprio do morador da casa, certo? Resultado, ela só vai comprar aquela energia a um custo bem barato e não teve o custo de produzir aquilo. Quem vai produzir é cada cidadão com a sua própria casa, tá? E para onde vai essa energia? Essa energia vai para outras casas que não fazem isso ou para a indústria, tá? Que é o principal consumidor das companhias de eletricidade, tá? Ela deixa de investir, passa a comprar a baixo custo e utiliza essa energia para ser fornecida a quem de fato vai dar lucro para a companhia elétrica, tá? Em alguns países isso já acontece, ok?
Aqui, infelizmente, não é viável pelo alto custo que essas placas atualmente têm para a produção de energia elétrica. Mas, como tecnologia é uma questão de demanda de mercado, né, o custo dela, talvez se nosso país começar a produzir isso em larga escala e houvesse aí um incentivo para que as casas pudessem ser construídas com telhados assim, talvez isso pudesse tornar viável. Se eu não me engano, essa semana foi aprovada uma lei aqui na Câmara Municipal de Maringá para que você pudesse ter casas onde, se ela for planejada de forma ecologicamente sustentável, o custo do imposto do IPTU fique mais barato. Até 20%, exatamente, até 20% no custo do IPTU. Isso é um incentivo. É claro, isso não paga a instalação de uma placa fotovoltaica, mas, como eu falei, é um incentivo. Somando-se a outros incentivos possíveis que pode acontecer, isso no final pode fazer muita diferença, tá? Mas voltando aqui, vou falar para vocês de um fenômeno importante chamado de raios. Os raios, eles são interpretados como um fenômeno natural de eletricidade. Mas como é que é esse fenômeno? Tá? Aí nós temos duas abordagens importantes que eu vou falar para vocês. Nós temos uma abordagem clássica sobre a formação dos raios, remonta a Benjamin Franklin, lá no século XIX, onde ele explica a formação dos raios lá naquela época. E essa explicação, basicamente, não se alterou até meados finais do século passado, do século XX. Mais ou menos em 1992, nós temos uma reviravolta na teoria dos raios. Então, até mais ou menos 1992, desde Benjamin Franklin, nós temos uma teoria sobre a formação dos raios, que você encontra em muitos livros didáticos contendo essa teoria. Porém, de 92 para cá, a estrutura da ideia da formação do raio mudou. Essa estrutura mudou porque surgiram novas teorias que formulam como o raio acontece. Eu vou explicar para vocês os dois casos, tá?